O Pai tem uma palavra para nós, amém, Jesus? Primeiro, do Evangelho de João, verso 11, 12 e 13. Vamos para a palavra. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Diga: Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Nós entendemos que tudo que existe foi criado por Deus, amém? Estamos juntos até aqui? Tudo que existe na terra, no céu, foi criado por Deus. Nós cremos na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. Nós acreditamos na palavra de Deus, que Deus trouxe tudo à existência pela sua palavra. Ele disse: haja, e houve, passou-se a existir. E nesse pensamento nós concordamos que toda a humanidade foi criada por Deus. E por entendermos que tudo foi criado por Deus, muitas vezes nós ouvimos pessoas falando: todo mundo é filho de Deus. E olhando para esse texto, nós vemos que é uma afirmação errada, equivocada. Porque João disse que ele veio para os seus o rejeitaram. Mas todos quanto o receberam, aí deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, pela palavra de Deus, filho de Deus é quem crê em Jesus, é quem recebe Jesus como Senhor da sua vida. Coloca o seu emocional de lado agora, sua alma de lado, e vem para a palavra. Porque às vezes nós olhamos e queremos pensar como o mundo pensa. Não, todo mundo é filho de Deus, pastor. Não, todos foram criados por Deus. Você passou a ser filho quando você reconheceu Jesus como Senhor da sua vida. Você passou a ser filho quando você acreditou na obra de Jesus. Isso é Bíblia. Isso não é pastor Cássio. Isso é Bíblia. Está entendendo? Então, se você já entregou a tua vida para Jesus, eu estou falando com um filho e uma filha de Deus, amém? Se você não entregou a tua vida para Jesus, no final dessa palavra, nós vamos abrir uma oportunidade para você. E você vai receber Jesus como Senhor da sua vida. E vai se tornar um filho também, em nome de Jesus. Essa palavra é uma palavra para os filhos. Para aquele que já se identifica, que já tem essa identidade de filho de Deus. É tanto verdade o que eu disse agora, que alguns homens chegaram em Jesus e falaram: olha, nós temos por pai Abraão, nós temos por pai Deus. E Jesus falou assim: o vosso pai não é Abraão, o vosso pai não é Deus, o vosso pai é o diabo, porque ele nunca se firmou na verdade, vocês também não. Então, se todo mundo fosse filho de Deus, aqueles homens estariam falando a verdade, mas Jesus falou: vocês não são. Está entendendo? Então, é muito importante. A melhor coisa que aconteceu na minha vida, na sua vida, foi nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida. Porque nós passamos a fazer parte da família de Deus. Agora nós somos filhos de Deus, amém? Quem é filho, levanta a mão e dá glória a Deus aí. Filho de Deus. E olha que filho bacana que está do teu lado aí, ó. Dá uma olhada. Ó, que benção. Filho abençoado. Filho de Deus. Agora, vamos ver a realidade de um filho. Será que a realidade de um filho é só chegar no pai: pai, você tem que me dar roupa. Pai, você tem que me dar comida. Pai, você tem que me dar um quarto melhor. Será que essa é a realidade de um filho? Se resume a isso? Um filho, querido, ele vive a realidade da correção. Um filho que é filho, ele, quando necessário, ele recebe correção. Ele é corrigido, ele é confrontado. Quem é pai e é mãe sabe disso.
Se você ama o seu filho, se você ama a sua filha, quando você vê ele tomando uma decisão ruim, um comportamento ruim, você não se conforma, você confronta, você corrige, você chama a atenção. Então eu não posso vir para essa realidade de culto achando que Deus vai concordar com tudo que eu faço, com o estilo de vida que eu vivo, porque Ele é o meu Pai, e se eu sou filho, eu estou debaixo do governo do meu Pai. Amém? Estou falando com filho ainda? Governo do Pai. A geração, da minha geração para trás, sabe melhor o que é isso, porque na nossa infância, nós não escolhíamos o que ia comer. Eu não. Pelo contrário, eu comia o que tinha. Para falar a verdade, até hoje, na hora que eu sento, eu tenho esse entendimento. Eu consigo interagir com o que tem. Nós éramos confrontados, nós éramos corrigidos e o negócio era severo. A geração atual, às vezes, só quer o sim, só quer o que agrada. E quando um pai não pode dar algo, já fica todo, irritadinho, fica bravo, tadinho, está depressivo. Não pude dar o videogame que ele queria, o iPhone que ele queria. Mas na nossa época era assim, pessoal? Era assim? Se fosse exigir alguma coisa do pai e da mãe, Senhor amado. Então, a realidade de filho está incluso correção. Hebreus 12, versos 5 a 8, a palavra diz: estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos? Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina a quem? A quem? Ama, e educa todo aquele a quem recebe como filho. Aleluia. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção do seu pai? Mas se estáis sem orientação, do qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Então, a correção de um pai, ela vem por amor. A correção de Deus é porque Ele nos ama, e é porque Ele me recebeu como filho, recebeu você como filho e como filha. Daí a palavra diz que se alguém não recebe correção de Deus, não é filho, é bastardo. Você corrige uma criança que não é seu filho? Corrige? Você pode viver, fazer o que for, Você não põe a mão, não é teu filho, você não tem autoridade. Mas quando é seu filho, você tem autoridade, e deve usar dessa autoridade. E se somos filhos de Deus, Ele tem autoridade para nos corrigir, porque Ele nos ama, porque Ele nos recebeu como filhos. Amém? Quem é filho dá glória a Deus. O pai que ama corrige o filho, confronta. Antes de ser filho de Deus, você fazia o que você queria. Você ia onde queria, vestia o que quisesse, o que dava na telha, Seu comportamento era ditado pela sua vontade, mas agora você é filho de Deus. Em Juízes 21, 25, fala de um tempo em que Israel não prestava conta a ninguém. Naqueles dias não havia rei em toda a terra de Israel, e cada pessoa fazia o que lhe parecia direito. O povo vivia a vida do jeito que queria, sem rei, sem uma autoridade sobre eles. Mas se você ler o livro de Juízes, você vai ver que eles viviam altos e baixos, porque toda vez que você vive do jeito que você quer, isso é destrutivo para a tua vida, e você toma decisões que te prejudicam. Eles faziam da forma deles, e Deus entregava eles na mão do inimigo. Deus, pastor, lê lá, Juízes. Querido, quanto mais você lê a Bíblia, mais fácil vai ser para mim pregar.
Porque você vai ouvir e vai, ó, é verdade, está escrito. Daí eles se humilhavam. O Pai do céu, que não quer o nosso mal, olhava para eles chorando e ajudava eles. E levantava um juiz, um libertador. Eles ficavam bem. Quando eles ficavam bem, a vida é minha. Eu vivo do meu jeito. De novo, para a mão do inimigo. Viviam isso. Mas eu preciso entender que eu não posso viver do jeito que eu quero, porque eu tenho um pai, eu sou filho de Deus, eu tenho um pai que quer cuidar de mim, mas ele quer governar a minha vida também, dar direção para a minha vida. Eu preciso entender isso. Em Lucas 15, verso 11, Jesus conta sobre um pai e 2 filhos, e Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança, o que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para as terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gastado tudo que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo foi empregar-se com um dos seus cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter a vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Esse filho mais novo achou que na casa do pai não estava bom, que na casa do pai, quem sabe, não, eu tenho que fazer o que o pai quer, eu tenho que dormir na hora que o pai fala, eu tenho que trabalhar na hora que o pai quer. E ele achou que não estava bom. E daí ele pensou assim: eu vou pedir o que é meu, eu vou pedir a minha herança, eu vou viver a minha vida. E ele pede, o pai não recusa, porque o pai não segura ninguém. Diga comigo: o pai não segura ninguém. Agora olha para mim. E nem eu. Pai, você quer a tua herança? Está aqui. E ele sai da casa do pai, ele junta tudo que é dele e vai embora, vai viver a vida. E vive de uma forma irresponsável, faz o que quer, levanta na hora que quer, dorme na hora que quer, faz festa. O irmão dele acusou ele de gastar o dinheiro com prostituta, né? E ele perde tudo. Porque uma vez que você se torna filho, o mundo já não serve mais para você. Uma vez que eu me tornei filho de Deus, o mundo já não serve mais para mim. Aquilo que você fazia antes de ser filho de Deus, e que na hora parecia que não tinha consequência, querido, se você fizer agora nessa realidade de filho, você sofre o dano, você perde. Se você sair do governo do pai, da casa do pai, você perde tudo. Porque ele perdeu tudo a ponto de querer comer a comida dos porcos, a ponto de entender: qualquer empregado na casa do meu pai está melhor do que eu, e eu pereço de fome. Está entendendo? O mundo não serve mais para você. Eu lembro de um tempo, uns anos atrás, eu cheguei a falar para Deus: Deus, parece que se eu pensar em errar, eu já estou sofrendo. Mas essa é a realidade de quem é filho. Quem não é filho faz um monte de bobagem, um monte de caca, e dorme tranquilo. Dorme, acorda, vive a vida. Mas quando você se tornou filho de Deus, muda tudo. Você não é mais do mundo, você é de Deus. Você não pertence mais a esse mundo, a essa terra. Você é do céu, concidadão do céu. Então o mundo não serve mais. Não pense em sair dessa realidade.
de sair da presença do Pai, querido. O seu lugar é na casa do Pai, é na presença do Pai, é andando com o Pai, é vivendo com Deus. Quando você mora com o Pai, toda a responsabilidade é sua ou do Pai? De quem que é? Do Pai. O filho dorme, ele está tranquilo. Ele sabe que no outro dia vai ter comida, vai ter casa. Não é assim, Marcelo? Tranquilo. Pensa nisso, querido. Você com o Pai, toda a responsabilidade da tua vida não é sua, é dele. Ele cuida de você. Amém, Jesus? Ele cuida. Aleluia. Então, diga comigo, agora eu sou filho. A minha vida pertence ao Pai. Amém, Jesus? Dá uma salva de palmas para Jesus, então. Já entendi que agora eu faço parte da família de Deus, que agora eu sou um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Agora o Pai quer governar a nossa vida. E o Pai, Ele dá conselhos. E entre os conselhos que o Pai nos dá, para nós que somos filhos, Paulo diz em 1 Coríntios 6,12, ele diz: todas as coisas me são permitidas. Diga, tudo me é permitido. Diga, eu posso fazer qualquer coisa. Você está com medo de falar? Pode falar, eu posso fazer qualquer coisa. Mas olha o que Paulo fala: mas nem todas as coisas são lícitas, aqui saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não me permitirei que nada me domine. O Pai está falando: olha, filho, você é livre, mas tem coisa que se você fizer vai ser mal para você, vai ser ruim, vai ser prejudicial para você. E eu preciso ter essa maturidade, eu preciso ter esse entendimento. Não é que eu estou preso agora. Não, você é livre. Só que lembra que quando você vivia a vida do seu jeito, você só perdeu. E agora o Pai te convida a uma realidade que Ele quer dar direção para a tua vida, para você não perder mais, para você não construir mais casa sobre a areia, mas sobre a rocha, e viver algo verdadeiro na sua vida. Tudo me é lícito, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nem tudo. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Paulo diz em Gálatas que a carne, ela produz obras à carne. Mas ele diz que o Espírito produz frutos do Espírito. E eu preciso identificar, eu preciso decidir que o Espírito de Deus gere frutos na minha vida. Que o Espírito de Deus me guie naquilo que eu vou viver, no estilo de vida que eu vou viver. Nesse texto, Paulo está falando, está indo em uma direção sobre a imoralidade sexual. No verso 13 e 20, ele diz: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e igualmente nos ressuscitará. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito: os dois serão uma só carne. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fugi, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo os comete. Todavia, quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? Pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo.
Paulo fala, olha, tudo me é lícito, nem tudo me convém. E daí ele leva essa conversa para um outro nível, falando, olha, fugir da imoralidade sexual, fugir, sabe, eu vou desenhar, fugir da pornografia, fugir da prostituição. Essa é uma palavra para filhos, querido, filhos, você que entende e se identifica, olha, eu sou filho de Deus, essa palavra é para você, é para mim. O Pai nos aconselha a fugir dessas situações. Nós estamos em um tempo que o pecado nunca foi tão fácil. Você tem um celular na mão e se você não tiver maturidade, você se perde, você se suja, você se lambuza com a imoralidade. A Bíblia fala para você fugir disso. Ah, pastor, é que eu estou no grupo da empresa. E o que você está fazendo nesse grupo ainda, se tudo que sai lá é pornográfico? É que eu tenho que ficar lá. Querido, eu já trabalhei em empresa, você fica se quiser. É o grupo da família. Meu, sai desse grupo. Fugir da imoralidade sexual, você é filho de Deus. Você é filha. Não, pastor, é para aquecer o meu relacionamento. Você é filho de Deus, você não precisa desses meios para trazer para a realidade da sua vida conjugal. Depois está sofrendo no casamento e não sabe por quê. Por quê? Porque está lá, tudo sujo. E querido, você tem que mostrar que é filho lá fora, que dentro todo mundo é lindo. Toda vez que você chegar, eu vou celebrar a tua presença aqui, amém? Sempre. Mas é lá fora que a gente mostra quem nós somos, se somos filhos de Deus ou não. É no trabalho, tem gente que no trabalho não consegue reconhecer que o outro é filho de Deus. Porque ele fala mais bobagem do que o ímpio. Porque ele é mais pornográfico do que o ímpio. Eu trabalhei na última empresa, tinha um cara lá que era ex-pastor. Ele era o líder da gangue. Onde tinha um homem alisando outro homem, ele estava lá. Onde tinha alguém falando bobagem, pornografia, ele estava no meio. Mas se perguntasse, ele ia falar, sou filho de Deus. Querido, quando os nossos filhos fazem arte, a gente fica triste. E nós temos um Pai no céu e a gente acha que Ele não tem sentimento, que Ele não se entristece. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Você é filho. Tem contato no seu celular que não deveria estar mais, você deveria ter deletado, você deveria ter bloqueado, não deveria fazer mais parte da tua vida. Depois não entende por que não está bem. A igreja está fria. Não é a igreja não, é você, meu. Ai, eu acho que é o pastor. É você. Fugir, a Bíblia fala fugir. Jesus disse, se os seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, o teu corpo terá trevas. Quem você é quando ninguém está te vendo? Quem nós somos? No nosso quarto, no nosso secreto, com a nossa família, os parentes. Quem nós somos? Nos comportamos como filhos de Deus, será? Ou a gente fica igual, ou pior? Esse é um conselho para filhos, amém? Quantos filhos tem aqui? Dão glória a Deus. Vamos ver, hein? Até o fim, se esses filhos ficam comigo. Aleluia. Os vícios não convêm. Gálatas 5, verso 1, Paulo diz, foi para a... Lê comigo aqui, querido. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Cristo nos libertou para sermos livres. Livres. Não faz sentido um filho de Deus que é preso, que está aprisionado nos vícios. Não faz sentido.
Você é filho, Jesus te libertou, então você é livre. Tem que ser assim. E eu preciso tocar nisso, porque às vezes a pessoa, ela não é livre, mas ela também não quer ser livre. Às vezes ela está presa em um vício, e se perguntar para ela, eu não quero parar, não quero. Eu me sinto bem quando eu fumo, eu me sinto bem quando eu bebo, eu fico mais alegre. Quando eu uso droga, meu Deus, o dia fica uma benção. Quem sabe, daí a pessoa não quer. E Deus não é invasivo. Deus não vai fazer o que você não quer. Eu disse de manhã que da minha adolescência para a juventude, eu tive problemas com a imoralidade. Mas um dia eu falei, Jesus, eu quero ser liberto. Jesus, eu quero ser limpo. E eu chorei com Deus e falei, Deus, me liberta, me transforma. E a graça de Deus me alcançou. E o Senhor começou a dar direções. Aquele versículo que disse, Jesus falou, Cássio, se o teu olho for bom, o teu corpo terá luz. Então eu comecei a vigiar com os meus olhos. Você tem que querer, querido. Você tem que entender e querer. Eu quero ser livre, porque Jesus me libertou, me chamou para a liberdade. Filho de Deus, 30 anos na igreja, viciado até hoje. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Daí você pode estar pensando, não, mas está falando ali para não se embriagar, pastor. Quanto de veneno você pode tomar? Quanto você toma de veneno? Toma quanto? Nada. Nada. Não vos embriagueis. Uma pessoa que se embriaga, querido, ele faz coisa que não faria se tivesse são. Fica corajoso. Fica ousado. Entrou um bêbado aqui no ensaio esses dias, numa quarta-feira, e os meninos ensaiando, e daí o bêbado olhava para cá e falava assim, eu estou muito romântico. Mateus ficou brabo, ficou com ciúme. Está doido, romântico o quê? Né? O cara bebe, ele fica galã, né? Galanteador, ele dá um chaveco, ele mexe com a mulher dos outros, porque daí ele está bêbado, ele não pensa. E a palavra nos aconselha a fugir da embriaguez, a fugir dessa situação. O álcool nunca foi bênção na vida do homem, nunca. Ah não, pastor, é socialmente. Meu querido, nunca foi bênção. Noé ficou 100 anos construindo uma arca para salvar a sua família. Constrói uma arca durante 100 anos. Não, eu tenho que salvar a minha família. Daí ele sai da arca depois do dilúvio, planta uma vinha. A vinha dá fruto, ele produz o seu próprio vinho. Olha que homem habilidoso. Que benção, eu acho que ele vai depois de hoje ele vai querer pegar eu no céu. Mas depois nós conversa. Põe para mim esse texto, Gênesis 9:20. Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, levantaram-na sobre os próprios ombros e andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou da sua embriaguez, soube do que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Então esbravejou Noé: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para seus irmãos. 100 anos construindo uma arca para proteger a casa. Sai, planta a vinha, produz o vinho, fica bêbado, fica pelado.
o filho vê, o filho sai falando para os irmãos, passa a embriaguez. Esse é o problema, depois, né? Depois. Passa, ele fica sabendo, e a família que ele ficou 100 anos trabalhando para proteger, agora ele amaldiçoou o próprio filho. Por quê? Porque ficou bêbado. Porque se ele não tivesse se embriagado, querido, ele não teria amaldiçoado o filho, a cena não teria acontecido. O álcool nunca foi bênção. Eu lembro que na minha casa, o meu pai, ele se embriagava a ponto de ficar caído na rua. 6 horas da manhã, minha mãe indo na porta de um boteco buscar o meu pai, porque o dono do bar vendeu para ele, até ele ficar bêbado, mas quando ele caiu, ele deixou ele lá, fechou a porta. E no outro dia, minha mãezinha indo lá buscar. Eu não consigo ver isso como bênção, querido. Natal, que era festa, começava com uma proposta de festa, terminava com as esposas sendo humilhadas, porque meu pai bêbado de um lado, meu tio do outro, e maltratando a família. Então por que você, filho de Deus, quer viver essa realidade ainda, usando dessas coisas, se embriagando? E tem lugar que libera? Tem, querido, tem. Você pode procurar esse lugar e pode ir também. Mas nessa casa nós entendemos que isso não é bênção para uma família, para uma vida, para um homem e para uma mulher. Não é bênção. Noé amaldiçoou o filho depois que se embriagou. Então isso não é para nós. Nós somos filhos de Deus. Querido, quem tem o Espírito Santo não precisa dessas coisas. Não precisa. E eles podem achar que a gente é triste. Não, a gente é feliz sem essas coisas. Nós vamos dormir em paz hoje, vamos acordar em paz amanhã, sem usar dessas coisas, sem ser viciado no álcool, sem ser viciado em drogas, ou cigarro, ou qualquer outra coisa. O cigarro é prejudicial, a medicina está aí para provar, faz mal. Gente que hoje tem problema de saúde porque passou uma vida fumando, daí faz 10, 20 anos que parou de fumar, mas fumou tanto, que agora está sofrendo as consequências no seu corpo, e daí vem para cá, ou vem para uma realidade de fé e acha que vai ficar isento das consequências. Não vai. Eu conheço gente que teve câncer na garganta e continua fumando até agora. Querido, isso aí não é para você. Você é filho de Deus. Você foi chamado para ser livre, amém? Livre, livre, livre. Eu quero que coloque uma palavra do pastor Lucinho. Para mim, pode apagar as luzes. Nós estamos indo para o encerramento. Um dia eu estava discutindo com um jovem, ele falou comigo: eu não vou para a igreja porque crente não pode nada, crente não pode beijar, crente não pode fumar. Eu falei: crente pode tudo, você que não pode nada. Aí ficamos discutindo: não, pode, não pode. Eu falei, aí eu converso com os moleques. O problema de moleque é querer conversar com um professor de faculdade igual eu. Não tem diretor de universidade da vida, pós-graduado igual eu, não dá. Eu já olhei para o pé do cara, já vi que tinha um maço de cigarro enfiado aqui. Eu falei com ele assim: esse cigarro aí, você é o livre? Você é o livre, né? Sou. Então fica sem fumar um dia. Eu não aguento. Eu falei: toma. Eu fumo essa desgrama se eu quiser. Xixi do capeta, eu fumo. Agora, eu escolho não fumar. Você não escolhe. O capeta escolhe por você. E você é obrigado a ficar nos vícios que ele te dá. Você tem que voltar a pregar para você e dizer: sabe o quê? Eu não preciso ser viciado em nada, porque o poder do pecado não terá domínio sobre mim. Amém, Jesus. Um dia eu estava discutindo com um jovem. Pode aplaudir o Senhor Jesus? Nós temos que declarar que nós somos livres. Está entendendo? Quem não consegue passar um dia sem fumar é livre. Não consegue ficar sem beber é livre. É escravo. E você é filho, você foi chamado para ser livre.
Paulo diz aos Romanos 8:19, ele diz: a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus e temos que revelar ao mundo quem nós somos. Quando nós estivermos entre a nossa família, eles precisam ver que nós somos filhos de Deus. Quando você estiver no seu trabalho, eles têm que olhar: não, aquele irmão é diferente, aquela pessoa é diferente, ele é filho de Deus, ela é filha de Deus. Nós precisamos revelar Cristo lá fora, querido. Que você possa buscar em Deus essa graça, em ser sal da terra e luz do mundo onde você for, em nome de Jesus. Sabe, se você precisa de libertação, peça a Deus, busque nele, clame a Ele, está entendendo? E você na sua casa, lembra que na tua casa você é a autoridade. Quando você vai na casa das pessoas que não estão em fé, elas não tiram nada do seu caminho para te poupar de alguma coisa. Então seja filho de Deus, aonde você andar, na sua casa, no seu trabalho, lá fora, meu querido, se comporte como um filho de Deus. E ande com quem tem a mesma fé. Amém, Jesus? Quantos recebem essa palavra? Levanta a tua mão, diga: Senhor Jesus, eu sou filho de Deus e recebo essa palavra para a minha vida. Espírito Santo, me ajuda a viver essa liberdade que Cristo me chamou para viver. Amém, Jesus? Pode aplaudir Jesus. Coloca a mão no seu coração agora. Nós vamos fazer essa última oração. Fecha os olhos. Quem sabe você tem alguma área da tua vida que precisa de libertação. Pede ajuda de Deus. Deus quer te libertar. Deus quer te libertar do pecado, quer te libertar das prisões. Deus, Ele quer te ajudar como me ajudou. Você só precisa desejar, você precisa querer, você precisa ser sincero com Deus, falar: Deus, eu quero ser livre, eu quero fazer a sua vontade, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma pessoa que te agrada, que te honra. Fala para Deus, fala para o Senhor agora, chora diante dEle. Quem sabe você já tentou ser livre e não conseguiu. A palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus te libertar, você vai ser livre, mas você precisa querer, você precisa clamar por isso. Ou quem sabe tem alguém da tua casa que está escravo, que está preso em uma situação, em uma rotina de pecado, em um vício. Clama por essa pessoa agora. Clama agora para que o Senhor Jesus venha libertar a mente, libertar a vida dessa pessoa, para que a graça de Deus que te alcançou alcance o teu familiar, o seu amigo, o seu filho, a tua mãe, o teu pai, o teu marido. Clama agora, querido, em nome de Jesus. Deus, nós oramos agora, nós somos teus filhos, Senhor, e nós entendemos a tua palavra, nós recebemos essa palavra. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Senhor, tem coisas que não é para nós, porque nós somos filhos. Tem coisa que o mundo faz que não é para nós, Senhor, porque nós somos filhos de Deus. Que o Espírito Santo venha nos dirigir, venha nos conduzir. Que o Espírito Santo venha nos constranger dia a dia, nos portarmos como filhos amados do Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha sempre nos dar direção, que o Senhor sempre venha, Pai, nos corrigir quando necessário, porque nós não somos bastardos, nós somos filhos de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que esse povo, quando sair, Pai, lá fora, possa, Senhor Jesus, manifestar os filhos de Deus, revelar os filhos de Deus que são a essa geração, a essa sociedade, a este mundo, em nome de Jesus. Filhos de Deus que não enganam, filhos de Deus que não vivem na mentira, filhos de Deus que não vivem na imoralidade, filhos de Deus que não vivem nos vícios, mas que andam na presença do Pai.
Senhor, em nome de Jesus eu oro agora, que aonde abundou o pecado, superabunde a tua graça, e que esse homem, essa mulher seja livre, meu Deus, em nome de Jesus. Que as nossas famílias sejam livres, sejam abençoadas, Senhor, em nome de Jesus. Nos perdoa, Pai, quando muitas vezes nós tentamos agradar pessoas e não o Senhor, Pai. Perdoa, Deus, porque o nosso comprometimento não é com pessoas, mas é com o Pai, é com o Senhor, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, cuida de nós, cuida da nossa casa, cuida da nossa família. Nós te amamos, Pai, nós te amamos. Não queremos viver a vida da nossa forma, do nosso jeito, mas nós queremos fazer a sua vontade, porque Jesus foi um bom filho até a cruz. Antes de ser crucificado, Jesus disse: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Jesus aceitou a vontade do Pai, e nós queremos aceitar, ó Deus, a tua vontade para a nossa vida, a tua vontade para a igreja, a tua vontade para a nossa família, a tua vontade para a nossa casa, a tua vontade para os nossos sonhos e projetos, Deus. Nos dê uma boa semana, nos dê uma semana de boas notícias, nos dê uma semana de proteção, Pai, de bênção e de vitória, de provisão, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém, Jesus. Amém. Como que está a tua vida? Como que está a tua casa? Como que foi o culto? A palavra? Estou de olho, hein? Como que vai ser a semana? Continue abençoado e vá na paz e no amor de Cristo Jesus.